Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, quando vamos nesse momento refletir na sua santa palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs, diz o texto do Evangelho: quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor está toda perdida, confusa, não sabe o que fazer. Nós aqui não estamos muito acostumados com pastores de ovelhas. Geralmente as ovelhas se criam soltas no campo, sem a figura de um pastor. Mas lá no mundo oriental, no tempo de Jesus e até hoje, é muito comum o pastor cuidando das suas ovelhas no campo. As pessoas, assim como as ovelhas, precisam de um pastor, alguém que lhes guie, oriente, a fim de não ficarem confusas e perdidas. Todos nós precisamos de alguém que oriente a nossa vida pela palavra de Deus. Precisamos de um pastor. E todos nós precisamos do grande pastor, o pastor dos pastores, o Salvador Jesus. Esse é o pastor do qual Davi fala no conhecido Salmo 23, que nós lemos há pouco. Jesus no Evangelho, vendo que aquela gente se parecia com ovelhas que não têm pastor, reagiu da seguinte forma: teve pena, teve compaixão daquele povo. Ele não ficou bravo, não os xingou, não os mandou voltarem para suas casas, ou que o procurassem no outro dia. Mas apesar de estar cansado, pois não tinha tempo nem para comer, ele teve compaixão delas. Jesus teve pena daquela gente. Em cada pessoa que estava ali, Jesus viu alguém que estava sofrendo por falta do amor de Deus, por falta de um pastor. Ovelhas sem pastor. Qual é a impressão que esta frase nos causa? Talvez para alguns, pastor não faça falta. Talvez para alguns, pastor não faça diferença. Na visão do campo, é um quadro desesperador para as ovelhas. Uma situação de calamidade, de grande perigo.
Uma ovelha sem pastor não consegue achar o caminho certo. Se ficarmos na dependência da nossa própria capacidade, nos perdemos na vida. Nós necessitamos de forças fora de nós para seguirmos no caminho. Uma ovelha sem pastor não pode achar pasto e alimento. Ovelhas não têm faro. Elas por si não acham pastagem verde nem águas frescas. Quando nós buscamos isso fora de Jesus, as nossas mentes ficam insatisfeitas, nossos corações inquietos, nossas almas insaciadas. Somente podemos obter força para a vida naquele que diz que é o pão da vida. Uma ovelha sem pastor não tem defesa contra os perigos que a ameaçam. Elas não dispõem de defesa própria, mas são presas fáceis dos animais selvagens, dos ladrões. Elas precisam de um guia, de um orientador, de um protetor. É como se fosse um bebê abandonado, sozinho. Minha gente, se a vida nos ensina uma coisa, é que nós não podemos viver isolados, sozinhos. Ninguém pode defender-se das tentações e do mal que o ataca. Mas somente na companhia de Jesus nós podemos andar pelo mundo. Sem Ele, estamos indefesos. Com Ele, estamos seguros. Jesus compara a multidão a ovelhas sem pastor. Ou seja, pessoas desorientadas, confusas, que rumam para a condenação eterna, sem conseguirem achar um caminho. Elas são presas fáceis de enganadores, de exploradores, de falsos pastores, de mercenários, que as apacentam por seus próprios pensamentos e ensinamentos falsos. Por isso Jesus continua cheio de compaixão com as pessoas até hoje. E Ele faz isso através da sua igreja, que procura ensinar não ideias, não filosofias humanas, mas a palavra de Deus, para arrependimento, fé e uma vida dedicada à vontade de Deus. Interessante, minha gente, é que a compaixão de Jesus com aquela gente se resume e se mostra no verbo ensinar. Jesus teve compaixão
e para mostrar a sua compaixão, ele ensinou aquela gente. O que será que Jesus lhes ensinava? Seriam regras para viver bem? Passos para a felicidade e a prosperidade material? Não. O seu ensino apontava para o perdão dos pecados e a vida no céu, na eternidade. Jesus cuida de nossas almas com algo especial, que Ele nos deixou como herança. O seu corpo e o seu sangue, dados a nós e distribuídos no pão e no vinho, para cada uma das suas ovelhas. Assim, Jesus é o pastor que tem compaixão de nós, cuidando de nossa alma pela sua palavra e pela santa ceia, para nos ensinar e alimentar a fé que recebemos dele. Para Jesus, a compaixão começa com o ensinar a verdade. Jesus mostrou que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Sem fé em Cristo Jesus, não há salvação. Por isso, a igreja existe para ensinar a única verdade, de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O pão da vida que nos sacia. Que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aqui nós temos uma das principais diferenças entre a compaixão de Jesus e a compaixão do mundo. O mundo frequentemente presta auxílios, até com certos sacrifícios, mas evita falar a verdade. Por exemplo, não falam do pecado, que é a causa de todos os males que existem. Dizem que o pecado não existe. Ou então, dizem que isto é normal, que isso é uma coisa que a igreja ensina para tirar a liberdade das pessoas e assim por diante. O mundo não quer falar a verdade. Não quer falar do pecado e da solução para o pecado, o principal problema da humanidade. É por isso que nós, como igreja, precisamos continuar investindo no ensino. A grande tarefa da igreja é ensinar. A igreja existe para ensinar. O povo de Deus naquele tempo passava o dia ouvindo o ensino do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, não te contente apenas com o culto. Não te contente com um culto uma vez por mês.
Vamos investir também no estudo da sua palavra. O pastor e professor presbiteriano Augustus Nicodemos fez uma constatação muito triste e preocupante da realidade de muitas igrejas hoje. Ele disse: há muito show, muita música, muito louvor hoje nas igrejas, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Deus nos convida, meus irmãos, a nos aproximarmos dele, sempre, constantemente, frequentemente. Uma vez que nós confiamos em Jesus, como nosso Senhor e Salvador, Ele irá nos transformar para o nosso bem, e para o bem daquelas pessoas que nos cercam. Quando nós confiamos em Jesus de todo o coração, nós procuramos sempre fazer aquilo que é a sua vontade e não a nossa vontade, não o nosso entendimento das coisas. Podemos ter certeza absoluta que Deus não descansa enquanto percebe que um filho, um único filho que seja, precisa do seu ensinamento, do seu consolo e do seu colo de pai, de querido e divino Pai. Para que assim não sejamos uma ovelha sem pastor. Que a compaixão de Jesus continue a nos consolar e nos ensinar todos os dias da nossa vida. Amém.